Sejam muito bem-vindos ao Enquanto Ainda Sou Eu. Um espaço para respirar, lembrar e sentir. Enquanto o mês termina, enquanto o café esfria, enquanto ainda sou eu. São exatamente 1h31 da manhã. Agora é sexta-feira, dia 1º de agosto. E eu resolvi fazer algo que eu queria fazer há um tempinho. Enquanto Ainda Sou Eu vai ser um quadro que eu tô pretendendo fazer todo final de mês aqui nesse canal. Eu espero muito que dê certo. Eu vou explicar o porquê. Vocês sabem, não escondo, o maior objetivo, motivo de eu ter criado esse canal aqui foi porque eu quero falar sobre coisas que eu gosto, mas nem sempre, toda hora dá pra falar sobre tudo. Nem sempre dá pra fazer um vídeo de meia hora sobre, sei lá, algum livro que eu li, algum filme interessante que eu assisti, que eu queira compartilhar com vocês. Nem sempre dá pra fazer isso. Então eu meio que criei esse quadro pra fazer todo final de mês e falar sobre coisas que eu meio que... obras literárias, cinematográficas, seja lá o que for, que eu quero falar, mas que eu não tive a oportunidade de fazer um vídeo. Então é por isso que o Enquanto Ainda Sou Eu surgiu. Eu quero muito que esse quadro aqui dê certo. Eu quero que ele funcione como uma conversa entre eu e você. Você pode deixar ele de fundo enquanto você tá, sei lá, arrumando a casa, estudando, fazendo qualquer coisa, e só fica ali, ó, escutando enquanto a gente vai tendo esse diálogo. Você pode, sei lá, se interessar por alguma obra que eu recomendo, você pode não se interessar, você pode até gostar, você pode não gostar, o que for, coloca aí nos comentários que eu vou adorar ler e saber, beleza? Pra começar essa maravilha, vamos começar falando sobre os filmes que eu assisti esse mês. E filmes, eu tô aqui com a listinha nesse outro celular. Sim, eu tô com 2 celulares, na verdade 3, porque um deles tá gravando. Primeiro filme que eu vi esse mês foi, na verdade, Thunderbolts. É a volta aí do MCU, desde Deadpool e Wolverine, eu acho. Achei legal, bom filme. Se eu fosse dar uma nota de 0 a 10, daria um 8, me diverti bastante, foi legal. Gostei da dinâmica grupal ali do grupo, achei legal a formação. A Helena, ótimo personagem, o Guardião Vermelho, gostei. Soldado Invernal meio esquecido, mas ainda legal. Os outros também divertido. É um filme legal, tem o Bob. Bob. Gostei, filme divertido, passou um tempo assim, primeiro dia do mês, gostei. MCU tendo um pouquinho de originalidade e mandando bem até. Segundo filme do mês que eu vi foi K-Pop Demon Hunters, o novo filme da Sony Pictures, o mesmo estúdio do Aranhaverso, por isso que eu queria tanto ver esse filme. E eu vou dizer, não a animação lá, tipo, nossa, que incrível, o que eu gostei mais foi da qualidade técnica da animação, não achei a história tão interessante. Apesar do universo parecer ser muito legal, mas eu não achei que a abordagem e a exploração foram muito boas, sabe? Eu acho que faltou muita coisa ali. Faltou desenvolver personagens, faltou uma melhor trama e faltou, assim, eu acho que um final mais legal, sabe? Um antagonista também, não é lá essas coisas. Mas um filme divertido, gostei, assisti, passou o tempo, legal. Não lá tão memorável assim, mas ainda divertido. Terceiro filme que eu quero comentar com vocês aqui, na verdade esse é um filme que eu queria fazer um vídeo próprio, mas eu falei, caramba, não vai dar pra fazer. E se eu fizesse, não seria sobre o filme, sim, seria sobre o artista. E por quê? Estamos falando de uma cinebiografia, meus amigos. Homem com H, esse filme maravilhoso, essa cinebiografia maravilhosa sobre o Ney Matogrosso. E caramba, sério, é incrível. A direção do Esmir Filho nesse filme é impecável. E a atuação do Jesuíta Barbosa é fenomenal. Assim, o cara é literalmente o Ney. É incrível. Assim, tirando alguns momentos de dublagem meio mal encaixados, esse maluco, ele destrói em tela, ele destrói. Achei um puta de um filme foda. E agora que eu percebi que eu não dei nota pro K-Pop Demon Hunters, daria um 7 pra aquele filme, achei legalzinho. Mas pra esse aqui, 9zão, fácil, assim. Eu acho que eu só não dou um 10 pra ele porque eu acho que faltou mais... Claramente é um filme que não tem muito orçamento, assim. Tipo, tem um orçamento legal, mas não tanto. E eu achei que faltou alguma coisa mais. Tipo, aquelas cenas da praia, sabe? Faltou um set piece a mais. E eu achei o final um pouco... É lindo, quase chorei. Mas mesmo assim, acho que faltou uma emoção final a mais, sabe? Mas ainda assim, filmão. E um certo filme que eu assisti esse mês, na verdade reassisti, que eu quero muito fazer um vídeo no canal só sobre ele, é sobre Dora e a Cidade Perdida. Sim, o live action da Dora. Eu não vou me estender muito, porque esse filme ainda vai virar um vídeo aqui no canal, tá? Vocês vão ver, mas saibam que... eu adoro esse filme, de verdade. Pra mim é uma paródia muito bem feita e eu só me divirto muito. Outra reassistida, uma reassistida dupla, aliás, que eu fiz esse mês. E outra coisa que provavelmente vai virar um vídeo aqui gigantesco nesse canal no futuro. Avatar,
Não o Mestre do Ar e a Lenda de Korra. Eu vou fazer ainda o vídeo sobre eles, tá? Espera. Vai acontecer, beleza? Mas sim, tô falando do Avatar dos Bichos Azul, do James Cameron. Eu amo o Avatar, eu sou completamente apaixonado pelo primeiro filme. Segundo, peca em algumas coisas pra mim o primeiro filme é um novezão assim, é cinema, é cinema, aquele filme é cinema. Pandora é apaixonante, é uma história maravilhosa, apesar de ser clichê, batida, ela é muito, muito bem feita. Eu amo de verdade aquele filme. O segundo eu acho que já tem alguns deslizes, eu não acho lá um desenvolvimento tão interessante do personagem, o Jake Sully virou um meia bomba, um pau mole, e é isso. Mas, nossa, o trailer do terceiro filme, eu vi no cinema, meu amigo. Que trailer. Eu não conseguia parar de assistir. Eu acho que eu cheguei em casa, botei no YouTube, quando eu vi que o trailer saiu, eu fiquei assim, ó, em loop. Filmão, tá? O Avatar 1 eu dou uma nota 9, mas o Avatar 2, assim, o Caminho da Água, eu acho que é um 7. Eu não acho lá essas coisas assim, tão visual foda, mas eu acho que faltou algo a mais, sabe? E pra fechar esse mês, obviamente isso aqui não foi tudo que eu vi, mas eu quero falar só os destaques, sabe? Eu não sei se eu falei isso meio que no início, agora não lembro se eu falei. Mas eu quero falar os destaques do mês, tipo, as coisas que eu assisti, os filmes que eu vi, sério, vocês vão ver de acordo com o vídeo. E, sério, não tinha como fechar esse mês de um jeito mais espetacular do que não assistindo Superman. É o filme que eu mais estava esperando esse ano, do James Gunn, e, velho, bateu forte, juro. Eu chorei umas 2 vezes no cinema, foi especial, finalmente. Pra mim é um filme definitivo do Superman. Christopher Reeve é sensacional, do Richard Donner, lá de 70 e poucos, maravilhoso o filme. Adoro, mas depois Superman 2, 3, 4 é uma porcaria, Superman Retorno não me desce, Man of Steel, era do Snyder até que enfim acabou, entendeu? Tamo ali, é legal, filme divertido, cara, eu me diverti achando o filme do Superman, eu senti esperança vendo o filme do Superman, tipo, tem coisa melhor que isso? Me diz se tem coisa melhor. Não tem, porra. Maravilhoso. Só pra terminar muito rápido essa parte do audiovisual que a gente tá falando aqui agora, eu não podia deixar de falar sobre o que pra mim é a melhor série já de toda a Netflix. E toda a história da Netflix, eu acho que não teve nenhuma outra série que se comparou com Sandman. Cara, que segunda temporada sensacional, última temporada, linda de verdade. Não achei que eles conseguiriam, depois de toda aquela rolo com o New Game e tudo mais, que eles conseguiriam fazer uma segunda temporada tão boa quanto a primeira. E ainda mais, finalizar essa série de um jeito tão especial e caramba, velho, bateu forte. Vi ontem, hoje eu posso dizer, não sei, eu não dormi ainda, né, madrugada, o episódio extra da morte, velho, incrível. Final da série, sensacional, a produção desse bagulho é outro nível. E pra mim, eu sei, tem Dark, Stranger Things, Peaky Blinders, mas Sandman pra mim é a melhor série da Netflix e eu acho que não vai existir outra coisa parecida, sabe? Eu acho que é produção num nível mais alto. Adaptação no nível mais alto, eu acho que é perfeição, eu acho que nunca vai ter, até se tentarem talvez adaptar Sandman no futuro, eu acho que nunca vão conseguir fazer outra coisa tão incrível. Sério, falando dos atores marcantes, Tom Sturridge é o Morpheus definitivo, velho, não tem nem o que falar, impecável quanto essa série é incrível, maravilhosa e boa, de verdade. Indo agora pra uma área um pouco diferenciada, vamos falar sobre ele. Livros e quadrinhos que eu li esse mês, começando com nada mais ninguém menos do que O Filho do Sol, o primeiro volume da biblioteca do Dom Rosa. A gente sabe, Dom Rosa foi um dos caras que definiu a família Pato, junto com outros artistas, lógico, mas sério, DuckTales é com ele. São aventuras leves pra você ficar lendo, se divertindo, e eu li uma tarde, passou assim, voando no estalar de dedos, e foi incrível. Outra coisa que já virou vídeo nesse canal, então eu vou falar um pouquinho mais. O primeiro volume do encadernado do Ultimate Homem-Aranha, sim, eu reli de novo esse volume, caramba, velho, é incrível o que o Jonathan Hickman faz. Já tô ansiosíssimo pro segundo volume, que aliás já tá em pré-venda na Amazon e no site da Panini. Tô doido pra pegar, tô doido pra continuar lendo, e de verdade, esse novo universo Ultimate tá maravilhoso, e é muito bom voltar a ler Homem-Aranha, velho, é muito legal. Falando em voltar a ler coisas, é uma coisa que eu tava lendo que, meu amigo, como é bom ler esses personagens aqui no Brasilzão de maneira oficial. Tartarugas Ninja da IDW pela Pipoca Nankin. Velho, e isso aqui é absurdo. Olha esse encadernado como ele é uma coisa linda. Esse volume 1 com essa capa, com esse Rafael estampado. Essa lombada incrível, velho. E sério, eu só espero muito que o Pipoca Nankin continue lançando essas edições. Porque, velho, é uma história maravilhosa, gostosinha de ler. Tartarugas Ninja, pô. Velho, são tartarugas adolescentes mutantes ninja. O que é que não tem de legal nisso?
Próximo livro, que na verdade eu nunca consegui ler inteiro esse livro, vou explicar por quê. Na época da escola eu sempre ouvia muito falar sobre o David Levington, que é esse escritor, e eu ouvia muito falar sobre o livro dele, que era o Todo Dia. E eu nunca conseguia ler essa merda inteira, porque sempre que eu ia pra escola e eu pedia emprestado pra alguém, nunca dava tempo de ler todo. E eu não gostava de levar o livro do outro pra casa, entendeu? Porque eu tinha, sei lá, medo de rasgar e... sei lá, tá ligado? E hoje eu fui na mesma banca que eu comprei o do Tio Patinhas, do Dom Rosa, Filho do Sol. Fui lá e achei esse livro e eu, caraca, velho, finalmente vou poder ler inteiro. E foi uma ótima leitura, velho. Eu gostei, a história é bem legal. É sobre uma entidade que fica indo de um corpo pro outro, meio que todo dia. E ele meio que se apaixona pela namorada do corpo do menino que ele tá. E é uma história interessante, eu achei legal. Deu pra ler rapidinho, foi bem tranquilo e foi bom finalmente poder ler esse livro. Bom, agora que a gente já foi do audiovisual pra literatura, vamos voltar só um pouquinho e puxar só o áudio agora. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre músicas e álbuns que eu ouvi esse mês, alguns destaques, algumas outras coisas que eu acabei descobrindo que eu quero muito compartilhar. Primeira coisa que tá aqui, que não tem nem o que falar, é uma banda que eu descobri há pouquíssimo tempo atrás, que se chama Speed of Light. Tava vagando pelo YouTube, eu simplesmente encontrei essa banda aleatoriamente. Eu encontrei a música Teeth deles, e daí eu ouvi, adorei, ouvi todas as músicas, e eu percebi que é uma banda bem nova, aliás, uma banda de punk rock, assim, bem maneira. E eu recomendo muito, principalmente esse single, que é o Teeth. Achei muito, muito, muito legal, inventivo de verdade. É um som meio pesado, mas é um punk rock bem maneiro, sabe? Eu recomendo muito. Ótima banda. Outra coisa que eu, na verdade, já ouvi, mas não tem como, todo ano eu tenho que escutar esse maluco, que é o Underground do Thelonious Monk. Eu acho que é um dos melhores álbuns de jazz de toda a história. Não tem como, o Thelonious Monk é revolucionário, esse maluco é incrível. Eu acho que ele e o Miles Davis são os reis do jazz, entendeu? Eu acho que esses caras são incríveis. E esse álbum, principalmente, eu acho que é o melhor dele. Eu acho que de toda a discografia, esse álbum é o melhor, o Underground. Sério, aquela capa, meu Deus, que capa linda! E vocês já viram no vídeo passado desse canalzinho maravilhoso aqui, Laufey, eu ouvi toda a discografia dela antes desse vídeo, antes de eu fazer aquele vídeo. Nossa, eu tô todo embolado hoje. Antes de eu fazer aquele vídeo, ouvi toda a discografia dela. E esse mês, no dia do meu aniversário, dia 22 de agosto, ela vai lançar o próximo álbum dela, que é o A Matter of Time. E, velho, eu tô ansiosíssimo pra ouvir. Tipo, de verdade, eu tô muito, muito, muito ansioso. Eu acho que vai ser um puta de um álbum, eu espero muito que seja muito bom. Outra coisa, outra banda que eu descobri, na verdade, que é o The Monkees. Eu tava vagando de novo pelo YouTube e eu achei a música deles, I'm Not Your Stepping Stone, e eu viciei. Essa música é simplesmente incrível, se você nunca escutou, escute. Toda vez agora que eu tô, sei lá, jogando um xadrez, eu boto The Monkees pra tocar e fico jogando. É sensacional, de verdade, sensacional. Ótima banda, ótima descoberta e eu recomendo demais. É uma banda rock, eu acho que ela é inglesa ou britânica, eu não sei agora. Mas tem cara, meu Beatles, sabe? Mesmo vibe. E pra finalizar, eu estou reescutando, não sei, toda a discografia da Bjork. E esse mês eu ouvi o Vespertine, que eu lembro que era o meu álbum favorito dela. Eu amo aquele álbum, a capa é maravilhosa. E tipo assim, não tem nem o que falar, né, velho? A Bjork, tipo, Pagan Poetry é uma das minhas músicas favoritas. Eu amo aquela desgraça, aquele clipe também sensacional. É incrível, impecável. É a Bjork, não tem o que fazer, é a Bjork. Bom, vocês conseguiram entender a vibe desse quadro novo aqui, né, do canal. É meio que uma conversa entre eu e você, eu falando sobre coisas que eu meio que fiz e consumi esse mês. Pretendo fazer, meio que tipo assim, todo final do mês, lançar uma edição nova desse quadro. Eu pretendo muito fazer isso, eu quero muito que dê certo, então eu conto com o apoio de vocês. Deixa um like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Compartilha esse vídeo com seus amigos, por favor. Mesmo se você não quiser compartilhar, só clica no botão compartilhar e copia o link, que isso daí já ajuda demais. Esse quadro, ele não vai ser assim o tempo todo. Provavelmente no próximo mês eu vou dar uma evoluída nele, vou falar sobre mais coisas de um jeito melhor, porque eu acho que eu tô muito apressado. Tô com sono também, agora é 1h30, 2 horas da manhã, na verdade, 5 para as 2. Tô com sono, velho. Vamos aproveitar o mês, galera. Espero muito que vocês tenham tido um puta de um mês legal, porque eu tive um mês muito legal. Final desse mês, porra, maravilhoso. Porra, no meu final de semana eu vi Superman, eu comi uma pizza inteira em casa, entendeu? Tipo, o mundo é bom, tá ligado? Vamos viver, porra. Beba um café. Café é uma maravilha. Amo café.